Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Fala galera, professor Ivanildo mais uma vez, né? Firme e avante, vamos com tudo nos nossos estudos de história. Dessa vez nós vamos trabalhar um pouco a respeito da Revolução de 1930, beleza? Então vem comigo meu aluno, minha aluna, imparáveis alunos Objetivo Concursos, né? Meu curso preparatório do Norte e Nordeste do nosso Brasil, tá certo? Então já baixa seu material, pega sua água, pega sua caneta e vem para a tela. Olha só, como acabaram de falar para vocês, nós vamos trabalhar agora um pouco de Revolução de 1930. Para não perdermos os costumes, segue-nos nas nossas redes sociais. @Prof. Ivanildo STS, @Objetivo Concurso, Objetivo com 2 Os. Beleza? Pessoal, nós estamos entrando agora, basicamente, aí na parte do nosso iniciozinho ali de República Brasileira, né? Os primeiros anos de República. Nós sabemos que o Brasil é marcado por série de revoluções, série de revoltas durante toda a sua história, seja no período colonial, seja no período imperial e agora no período republicano, certo? Então nós vamos ter agora um pouco a respeito da Revolução de 1930, certo?
Então vamos que vamos, acompanha na tela por gentileza. Olha só. Essa revolução teve início no dia 3 de outubro de 1930. Levou Getúlio Vargas ao poder e deu início à chamada Era Vargas. Era Vargas. O movimento foi liderado por representantes dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que tinham como objetivo por fim a República Oligárquica no Brasil. Essas forças políticas destituíram Washington Luiz de seu cargo como presidente e impediram a posse de Júlio Prestes, eleito em 1930. Para entender esse acontecimento é preciso compreender suas origens, relacionadas à crise da Primeira República que o antecedeu. É importante pontuar que a Revolução de 1930 também é comumente chamada de Golpe de 1930, uma vez que foi liderada por uma elite política nacional e não teve expressiva participação popular, beleza? Então nós temos que entender o seguinte: a Revolução ela se dá justamente nesse contexto chamada pós Primeira República, né? Ou República Velha ou República da Espada, tranquilo? Então nós vamos aqui para os nossos contexto histórico, né? O nosso contexto histórico. Começando aqui, né? Porque nós vamos ter a crise da Primeira República, certo? A crise da Primeira República. Desde a proclamação da Primeira República, pessoal, que isso se dá em 1889, certo? Durante os primeiros anos da Primeira República, nós vamos ter aí o poder predominante, né? O poder predominante no Brasil estava nas mãos da elite. Que elite, pessoal? A elite cafeicultora, né? Uma elite cafeicultora que comanda a chamada República Oligárquica no Brasil, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, a elite cafeicultora como aqueles que estavam no poder. Então, durante as 3 primeiras décadas da República no Brasil, nós vamos ter a permanência, né, de estruturas coloniais, como a monocultura do café, certo? A agroexportação. Também nós vamos ter o domínio rural nos âmbitos econômico e político. E também nós vamos ter aqui a chamada política do café com leite. Café com leite. O que seria essa política do café com leite? Deixa eu colocar aqui, ó. A política do café com leite nada mais era do que uma alternância de quê? Alternância no poder. Alternância da presidência. Alternância da presidência. Alternância como, professor? Alternância da seguinte maneira, né? Aqui nós tínhamos alternando no poder representantes da elite cafeicultora e representantes das elites do leite, né? Basicamente aqui. Nós vamos ter, por isso, política do café com leite, porque nós vamos ter os grandes produtores de café e os grandes produtores de leite, certo? Aqui nós vamos ter São Paulo e aqui nós vamos ter Minas Gerais, tranquilo? Então nós tínhamos essa alternância no poder. Além disso, nós vamos ter também, nesse período aí da Primeira República, nós vamos ter a presença de grandes revoltas sociais, que acabavam mostrando aí a fragilidade da época, a ineficácia dessas políticas ruralistas. Então nós vamos ter, entre as revoltas que acontecem nesse período, enfraquecendo a Primeira República, nós vamos ter Canudos, certo? Nós vamos ter a revolta da vacina, nós vamos ter as manifestações operárias, nós vamos ter a Guerra do Contestado, nós vamos ter a presença muito forte também do cangaço, tudo isso enfraquecendo
as estruturas da Primeira República. E um ponto-chave para a revolta de 1930 é justamente as eleições, né? As eleições presidenciais de 1930. Mas antes que nós passemos para isso, é bom que nós entendamos o seguinte, que o que promove as ações bem mais incisivas nessa Primeira República é o movimento tenentista. É o movimento tenentista, certo? Movimento tenentista, que era liderado por jovens tenentes do Exército que visavam, pessoal, reformas políticas, na estrutura política do país, né? Que promoveram aí as ações mais efetivas para o fim da Primeira República. Então nós vamos ter aí, ó, dentro desse interim, né, um período muito turbulento, porque também nós temos nesse período da Primeira República a também Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial que acontece aí de 1914 a 1918. Então nós vamos ter também uma turbulência nível basicamente mundial. Então é nesse contexto que nós temos essa crise da Primeira República. E sem contar também, nós vamos ter a quebra da Bolsa de Valores, né, de Nova York, de 1929, que atinge diretamente o Brasil justamente por causa da quebra da exportação de café. Olha como estava turbulento a Primeira República no Brasil. Então nós vamos ter as eleições presidenciais de 1930. Como isso ocorria? Lembra-se que nós tínhamos o seguinte: nós tínhamos uma alternância no poder entre os representantes, né, do Partido Republicano Paulista, do Partido Republicano Mineiro, alternando-se no poder, tal. E nas eleições de 1930, o então presidente Washington Luiz, ao contrário do que seria o acordo, né, em vez, né, dele indicar o candidato mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada para a presidência, ele resolve apoiar um paulista, Júlio Prestes, que acaba causando aí uma tensão, acaba causando aí um alarme, né, um alarde na estrutura política, principalmente entre os participantes dessa política do café com leite, tranquilo? Então, Antônio Carlos acabou por lançar uma alternativa conciliatória. Ele indica Getúlio Vargas como candidato a vice-presidente. Então, aí nós temos o Washington Luiz não querendo aderir a essa proposta. Olha o imbróglio que acontece aí. E com essa contrapartida de Washington Luiz de não aderir à proposta da indicação de Getúlio Vargas para candidato a vice, porque aí antes você tinha isso, né? Você escolhia o presidente e tinha também um indicado a vice, 17 estados acompanham as suas decisões, com a exceção aí do Rio Grande da Paraíba, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, certo? Então esses estados se juntam e formam a chamada Aliança Liberal em oposição a Júlio Prestes, que havia sido indicado por Washington Luiz. Tranquilo? Então, no dia 1º de março de 1930, Júlio Prestes ganha a eleição presidencial, as eleições ocorrem, ele ganha a eleição presidencial, a oposição começa a acusar o processo eleitoral de fraude, dizendo que aquilo ali foi fraudulento. Então, essa questão de fraude no processo eleitoral, isso já acontece há um bom tempo, viu? Então, a partir daí, começa a surgir grandes conspirações, e essas conspirações vão ganhando forças, principalmente com a influência do movimento tenentista, que queria uma reforma na estrutura política no Brasil. Olha como tudo isso vem e estoura nessa Revolução de 1930. E sem contar agora que o Júlio Prestes ganha a eleição presidencial, mas pouco tempo depois, em julho de 1930, ele é assassinado por um adversário político chamado João Dantas, em Recife. Olha a bagunça. Uns acreditam que o crime foi por questões eleitorais, outros dizem que foi por questões passionais, né? Enfim. Mas a morte do candidato a vice-presidente transformou-se numa questão nacional. Júlio Prestes, né? Melhor dizendo, João Pessoa ganha
candidato a vice-presidente, transforma-se aí num burburinho nacional, em algo que seria aí alarmante para todos, já como se fosse um barril de pólvora e um estopim. E isso acaba tomando conta do país, isso acaba trazendo aí um burburinho, um fuzuê para o território brasileiro. E mesmo sem o apoio do presidente Washington Luiz, ele, melhor dizendo, mesmo sem o apoio, né, por causa a indignação toma conta do país, o Washington Luiz já estava ficando sem apoio, ele pretendia não renunciar, pretendia continuar no poder. Aí você tem Júlio Prestes ganha a eleição presidencial, que é acusada de fraude. Nós vamos ter em julho o assassinato de João Pessoa, que era candidato a vice-presidente, candidato a vice, né? Uns dizem por questão passional, outros por questão política, somando-se esse assassinato à questão das denúncias de fraude eleitoral, o país virou um barril de pólvora. O Washington Luiz vai perdendo o apoio, mas mesmo assim ele disse que não vai renunciar. Só que em 3 de outubro, alguns militares, né, os militares liderados por Getúlio Vargas, no sul, né, e também por Juarez Távora, no norte, vão para o Rio de Janeiro. Convergem para o Rio de Janeiro, até então, capital do Brasil, certo? Quando chegam na capital, no Rio de Janeiro, formam a chamada Junta Governativa. É formada a Junta Governativa pelos 3 ministros, né? 3 ministros militares. Tasso Fragoso, Mena Barreto e Isaías de Noronha. Olha só, tinha um governo, tinha um presidente que não queria renunciar, os militares, com o apoio do Norte e apoio do Sul, vão para o Rio de Janeiro e lá formam uma junta governativa. Então, diante desses militares que formaram a junta governativa, o Washington Luiz chega e diz, ó, eu só saio do meu cargo ou morto ou preso, vocês não me tiram daqui. Imediatamente a junta governativa prende, leva ele ao Forte de Copacabana, onde ele ficaria aí até novembro preso e dali a ser exilado na Europa. O que é que acontece? O Washington Luiz sai, Getúlio Vargas torna-se chefe do governo provisório, isso aí com grandes poderes, e com grandes poderes, nós vamos ver posteriormente, torna-se chefe do governo provisório, revoga a Constituição de 1891 e começa a governar por decreto. E da mesma forma ele começa a nomear seus aliados como interventores nos estados, nas províncias brasileiras, para quê? Para que ele tivesse o controle. Então nós vamos ter essa revolta, a Revolução de 1930, como aí o movimento que levou ao que nós chamamos, ao que a história chama de Era Vargas. O que a história chama de Era Vargas. E já é tema para uma outra aula, certo? Aí com Vargas nós vamos ter aí que ele, quando começa a governar, os aliados esperavam que o novo presidente convocasse eleições gerais, formasse a Assembleia Constituinte, mas não. O assunto era sempre adiado, ele empurrando com a barriga, governando por decreto, e a situação ia. Então eles cansaram de esperar, começaram a criticar o governo, inclusive o Partido Comunista, né, começaram a criticar o governo, a Aliança Nacional Libertadora, os paulistas, todo mundo começou a criticar, desceu o pau no Getúlio Vargas. Curiosidade nós temos é que o Washington Luiz, que fora preso, né, e que seria levado para o exílio, só retornaria ao Brasil em 1947. Júlio Prestes pediu auxílio ao consulado britânico e só voltou em 1934. Os 3 ministros de Vargas e 3 tenentes de 1930 chegaram à presidência da República. Nós temos Eurico Gaspar Dutra, João Goulart e Tancredo Neves, certo? Que eram ministros, chegaram à presidência. Nós vamos ter Castelo Branco, Médici e Ernesto Geisel, que também chegaram à presidência. Tudo isso advindos da Revolução de 1930, certo? Vamos que vamos, acompanha comigo na tela
Vamos responder algumas questões. Vamos lá? A questão do número 1, ela está nos dizendo o seguinte, ó. A Revolução de 1930 foi um movimento armado, liderado, 3 estados brasileiros que se encontravam insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais e que resultou em um golpe de Estado, o golpe de 1930. O golpe derrubou o então presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e colocou fim à República Velha, né? Poderia ter aí dado sequência dizendo que dava início à Era Vargas. Os estados brasileiros que lideraram a Revolução de 1930 foram Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, certo? E aqui nós vamos entender por quê, né? Porque nós tínhamos aí figurando Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que agora estava sendo lesado na política do café com leite, e Paraíba, assassinato de João Pessoa, certo? Vamos lá, gabarito letra C. Vamos para a questão do número 2, né? Para a questão do número 2. Considere o texto abaixo. Quando essa mobilização começou a ocorrer, mais em decorrência da pressão operária do que da direção do BOC, tornou-se explícita a contradição entre capital e trabalho, certo? Que é Bloco Operário Camponês, né? Quanto aos tão decantados acontecimentos de outubro de 1930, com seu desfile de personagens, Vargas, Antônio Carlos, Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor, que a memória dos vencedores consagrou como revolução, nesses a classe operária não estava mais presente. Na realidade, as novas autoridades, sob a liderança de Vargas, nada mais fizeram do que aperfeiçoar os mecanismos de controle sobre o movimento operário. Na visão do autor, a Revolução de 1930 ocorreu mais como uma contra-revolução, o que não impediu que, na sequência dos acontecimentos, algumas transformações ocorressem, principalmente no campo econômico. Certo? Certo. E já de cara é o nosso gabarito, pessoal. Perdoe-me, né? Já de fato, agora é o nosso gabarito já. Ocorreu mais como uma contra-revolução, o que não impediu que, na sequência dos acontecimentos, algumas transformações ocorressem, principalmente no campo econômico. Justamente isso, né? Aqui nós vamos dizer, olha só, as novas autoridades, sob a liderança de Vargas, nada mais fizeram do que aperfeiçoar os mecanismos de controle, ou seja, nós vamos ter aqui transformações no campo econômico, né? O movimento operário que movimentava basicamente aqui a economia, certo? Gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Assinale a única alternativa verdadeira referente à Revolução de 1930. A única verdadeira. A Revolução ocorreu durante o governo Prudente Moraes? Não. A Revolução de 30 marcou o fim da República da Espada? Também não. Na República da Espada acaba lá com Floriano Peixoto. Nós vimos que Floriano Peixoto, não era o presidente na época. A questão da sucessão do presidente Ernesto Geisel, o surgimento da Aliança Liberal Ernesto Geisel, não, isso aqui só se dá durante o regime militar. Pela primeira vez na história da República, nas eleições que levaram à Revolução de 30, não houve registro de fraude, não é o que a história diz, inclusive a oposição fazia denúncia de fraude, né? Getúlio Vargas assumiu o poder como líder civil desta revolução, frente ao movimento que agrupou as oligarquias dissidentes da Aliança Liberal e os militares rebeldes do movimento tenentista, gabarito letra E. Certo? Vamos para a questão 4. A Revolução de 1930 foi um movimento político que provocou a ruptura da ordem constitucional no Brasil. Um dos aspectos desencadeadores desse movimento foi o rompimento do Pacto dos Coronéis, feitos por Washington Luiz, quando esse indicou o gaúcho Getúlio Vargas para a presidência e o paraibano João Pessoa para comprar a chapa oficial para sucedê-lo. Não, né, pessoal? Não, aqui nós não temos esse rompimento do Pacto dos Coronéis feitos por Washington Luiz, né? É porque o Washington Luiz também não indica Vargas, né? O assassinato do paraibano João Pessoa, que teve grande ressonância no país, considerado o estopim, que reaglutinou as forças de oposição contra a oligarquia cafeeira, gabarito letra B, certo?
Show de bola, as demais estão incorretas. A questão 5 vai nos dizer o seguinte: a política do café com leite, lembre-se, política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais, que alternavam-se no poder. Foi um arranjo político que marcou a Primeira República Brasileira, caracterizado pela alternância de poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Essa estratégia de revezamento no controle da presidência influenciou significativamente os rumos do país. No entanto, esse equilíbrio foi abalado pela Revolução de 1930, um movimento que culminou na ascensão de Getúlio Vargas ao poder e na derrubada da velha República. Qual foi o principal resultado da Revolução de 30 no contexto da política do café com leite? A consolidação contínua do poder das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais? Não, porque isso aqui acaba, né? A manutenção inalterada das estruturas políticas? Também não. O fortalecimento do revezamento político entre as oligarquias do Sul e do Nordeste? Também não, até porque na política do café com leite nós tínhamos as potências, vamos dizer assim, do Sudeste, né? A ascensão de Vargas ao poder e o enfraquecimento da influência das oligarquias regionais? Também não. O retorno do sistema monárquico? Perdoe-me aqui. É gabarito letra D, viu? De fato, a ascensão de Vargas ao poder e o enfraquecimento da influência das oligarquias regionais. Gabarito letra D. Por quê? Porque Vargas, quando assume, ele quebra com essa influência das oligarquias regionais, fazendo o quê? Nomeando interventores seus, né? Interventores nos estados, aqueles que seriam o braço de Vargas no estado. Então, gabarito letra D. O retorno do sistema monárquico? Lógico que não, né? Então, gabarito letra D. Tranquilo, pessoal? Então, chegamos ao fim de mais um encontro, né? Essas foram aí as nossas considerações. Nosso material, nós temos mais algumas informações. Então, até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus, se Papai do Céu assim nos permitir, né? Como sempre, firme e avante. Tamo junto. Até a próxima. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a produtividade dos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo do seu estudo. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você. E a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público.
Tamo junto. Te vejo lá dentro. Fala galera, como é que vocês estão? Professor Ivanildo aqui diretamente para você, aluno do Objetivo Concurso, gente, como é o curso preparatório do Norte, Nordeste, nosso Brasil. Gente, é o seguinte, vamos continuar, né, a nossa pegada aí nos nossos encontros de história. Eu tenho certeza que você tem aproveitado bastante, isso está dando aí para que você chegue mais preparado no dia da sua prova e pode ter certeza que vai dar certo, beleza? Agora nós vamos estudar um ponto específico da nossa história do Brasil, né? O período conhecido aí como Era Vargas. Período conhecido como Era Vargas. Nós sabemos aí que nós tivemos aí 15 anos consecutivos da presidência de Getúlio Vargas, né? Conhecido aí como Era Vargas, que se estende de 1930 a 1945. No entanto, né, não corresponde à totalidade do período varguista, do período do governo de Vargas, porque ele volta pouco tempo depois, em 1951, e retorna à presidência ficando aí por mais de 3 anos, quando nós sabemos que ele sai da vida para entrar na história, né? Naquele fatídico dia aí em que ele tira a própria vida, né? Como muitos dizem. Uns dizem que não foi, outros dizem que foi, enfim. Em toda a história, que nós sabemos aqui, em toda a história da política brasileira, Vargas é um dos personagens mais emblemáticos, né? Nos quase 20 anos que ele governa o país, né? Nos quase 20 anos da totalidade do seu governo, nós temos ele sendo amado por muitos, odiado também por uma parcela da população. Nós vemos que Vargas ele era cultuado por pessoas, tanto da direita quanto da esquerda. Nós tivemos também aí ele responsável pela implantação, né? Pela outorga, vamos assim dizer, de direitos sociais, como o voto feminino, os direitos trabalhistas, enfim. Ele governa o país durante algum período, durante esse período, né? Então nós vamos analisar aqui todo esse período da Era Vargas. Isso lógico, né? No tempo que nós temos aqui, nós não temos como abranger a fundo tudo isso, mas nós temos o nosso material aí que está muito bem trabalhado para que você tenha a melhor preparação, beleza? Já acompanha comigo na tela, por favor. Vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá, né? Nós temos aqui, ó, Era Vargas, beleza? Para não perdermos o costume, segue-nos nas nossas redes sociais, beleza? Então vamos que vamos. Acompanha comigo aqui, por favor. Pessoal, nós sabemos que Getúlio Vargas, ele chega ao poder através da Revolução de 1930, né? Isso se dá por meio da Revolução de 1930, que põe fim aí ao domínio político das elites dos 2 estados dominantes no cenário político na época, né? Que era a elite paulista e a elite mineira. Então, durante esses anos, esses 2 estados dominaram o cenário político, né? Alternando-se no poder, né? Na presidência da República, em uma política que todo mundo conhece, que era a República do Café com Leite, em alusão à produção de café, que era a base econômica dos 2 estados também, né? Café e leite, que era a base da produção desses 2 estados, respectivamente, São Paulo café, Minas Gerais leite. Então, a partir dessa aliança entre esses 2 estados, as elites agrárias, as elites oligárquicas, garantiam seus interesses econômicos, né? Por meio de uma política que era extremamente agroexportadora, certo? Então, em 1930, o até então presidente da República, Washington Luiz, que era paulista, que era do Partido Republicano Paulista, né, rompe com a aliança que era a base da República do Brasil na época, quando em vez de ele nomear agora um candidato mineiro para que continuasse essa política do café com leite, ele agora nomeia outro candidato paulista para a presidência. E em represália a essa quebra de acordo, o governador de Minas Gerais, juntamente com outros estados, como a Paraíba, Rio Grande do Sul, eles formam a chamada Aliança Libertadora, ou AL, que tinha o objetivo de derrubar o governador Washington Luiz e impedir a posse de seu sucessor. Então, faziam parte aí, ó, dessa aliança, as oligarquias desses estados e também os militares que já estavam descontentes com a situação. Então nós vimos que por meio de toda essa trama, dessa enrolada aí, nós podemos dizer, Getúlio Vargas ele chega ao poder por meio de um golpe de Estado organizado pela Aliança Libertadora.
É aqui que é chamado comumente de Revolução de 1930 ou golpe de 1930. A partir daí, inicia-se o chamado Governo Provisório de Vargas. Beleza? Governo Provisório de Vargas. Então, quando nós vemos aqui, ó, a respeito da Era Vargas, nós temos que esse governo ele vai dividir-se em basicamente aí 3 fases, né? Divide-se em 3 fases. Nós vamos ter o governo provisório, que vai justamente aí, ó, da Revolução de 1930 até 1934, né? Com a promulgação da Constituição Federal, certo? Que é quando encerra o governo provisório e inicia-se o governo constitucional, certo? Que vai da outorga, né? Aí da Constituição de 34 até 1937, que é quando inicia-se o Estado Novo, né? Também chamado aí de ditadura de Vargas, certo? É chamado também de ditadura de Vargas, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, o governo de Vargas, né, ou a Era Vargas, abrangendo aí esses 3 períodos da história do Brasil, certo? Lembrando-se que ele retorna depois de 51 até que ele acaba partindo, né? Sai do mundo para entrar para a história, beleza? Então, quando a gente fala do governo de Vargas, nós temos aí o chamado governo constitucional de Vargas, governo constitucional. Então, logo no início do seu governo, ele busca romper laços entre os estados, entre as elites tradicionais, né, que governavam até então, que tinha aí todo o aparato político na época. Então, para fazer isso, nós temos aqui, ó, algumas características do governo Vargas, as quais nós podemos falar a seguinte, que quando ele inicia o seu governo provisório, né, quando ele inicia o seu governo provisório em 1930, certo? Nós vimos que foi um governo que tinha por característica a centralização do poder. Aqui, ó, na centralização do poder, nós podemos analisar as seguintes coisas, né? A questão de centralização do poder seria basicamente o seguinte, era enfraquecer o legislativo, né? E dar poder ao executivo, ou seja, ele retirava o poder da mão legislativa e fortalecia o seu poder, certo? Nós vamos ter também como característica do governo provisório de Vargas as medidas anticrise. Vargas precisou tomar algumas medidas, né, para reduzir os impactos, principalmente aqui, ó, quando ele começa o seu governo provisório, no período aí pós-crise de 29, pós-crise de 1929, certo? O crash da Bolsa de Valores, né? Nós sabemos que o Brasil foi duramente atacado, afetado, né? Então, algumas medidas que ele precisou tomar foi tentar manter o preço ou manter a valorização do comércio, a valorização do café brasileiro. A valorização do café brasileiro no mercado internacional, certo? Nós vamos ter também outra característica, que foi a política trabalhista, quando ele cria, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Ele cria o Ministério do Trabalho. Além de criar o Ministério do Trabalho, ele amplia os direitos trabalhistas, né? Amplia a legislação trabalhista, amplia a legislação trabalhista e também concede alguns direitos da classe trabalhadora. No entanto, nós tínhamos também a ampliação da burocracia, né? Ele ordenou a criação de instituições, enfim, aumentando a burocracia. E também faz parte, é uma característica do governo provisório, a negociação política. Ele demonstrou aí uma capacidade de negociação quando ele passou a ter apoio, né,
das dissidências oligárquicas. Ele passou a ter apoio dos mineiros e dos gaúchos. Olha só, dos mineiros e dos gaúchos. E também dos tenentistas. Olha como Vargas ele conseguia tenentistas. Parecendo letra de médico, né? Vargas ele conseguia transitar aí entre essas salas, né? Entre esses pontos extremos aí. Por isso que ele é conhecido aí como um grande homem na história do Brasil, né? Nesse seu governo provisório aí, teve essa característica de Vargas, tranquilo? Aí nós vamos ter aqui ó, algumas características, né? Mais algumas características. E quando nós temos aí o fim do governo provisório de Vargas, nós vamos ter a outorga, né? Nós vamos ter aí a instituição da Constituição de 1934, como por exemplo aqui, ó, nós podemos ver da seguinte forma, olha aqui, ó. Em 16 de julho de 1934, né, decretada e promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte a Constituição da República dos Estados Unidos no Brasil. Quando nós temos a promulgação dessa Constituição, nós temos aqui alguns direitos, algumas novidades sendo trazidas para o povo brasileiro, como por exemplo o voto secreto, o voto feminino. Dentro da legislação trabalhista, nós vamos ter ó, a previdência social, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, salário mínimo, férias, entre outros direitos. Ou seja, nós tivemos aqui ó, o que nós podemos chamar de avanço na legislação trabalhista, certo? Nós vamos ter também a autonomia dos sindicatos, tranquilo? E medidas nacionalistas defendendo as riquezas naturais do país, certo? Nós temos também aqui ó, a criação da justiça eleitoral, a obrigação das empresas manterem no mínimo 2/3 de empregados brasileiros. E por que nós temos isso aqui agora? Nós temos essa questão da Constituição agora. Porque é justamente com a promulgação da Constituição de 1934, nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter o início do chamado governo constitucional de Vargas, né? Que vai aí ó, de 1934 a 1937, beleza? Aqui nós vamos ter algumas características. A primeira aí, nós podemos ver aí, né? Plínio Salgado e o integralismo, Aliança Nacional Libertadora. O que seria isso, professor? O que seria isso? Dentro do governo constitucional, né? Após a elaboração dessa nova Constituição, que foi bem recebida a priori pelos populares, os quais aí tiveram os seus direitos ampliados a partir dessa nova carta, nós vamos ver aí, né, que alguns historiadores dizem que esse sucesso costuma ser apontado aí como a principal razão para sua reeleição, certo? Então, nós vamos ter, dentro desse governo constitucional de Vargas, algumas características, como, por exemplo, nós vamos ter basicamente um fascismo e um comunismo à moda brasileira. Como assim, professor? No governo de Vargas, chamado governo constitucional, nós temos a influência dessas duas ideologias, né? Porque nós vamos ter, ó, inspirada pelo fascismo italiano, nasce aqui no Brasil a AIB, ou a chamada Aliança Integralista Brasileira, que era um movimento político de extrema-direita, né? Liderado por Plínio Salgado, que tinha como lema Deus, Pátria e Família. Certo? Então o integralismo brasileiro defendia um governo forte, um governo centralizado, o fim das liberdades democráticas, perseguição ao comunismo, certo? Então essa inspiração fascista, ela era bastante visível na Aliança Integralista Brasileira, porque eles utilizavam uniformes de aparência militar, com o símbolo sigma, o símbolo grego sigma, né, que é o símbolo da soma, nos ombros, faziam um cumprimento com os braços estendidos, fazendo uma referência ao nazismo. Então nós vamos ter aí, ó, tanto um fascismo quanto um comunismo à moda brasileira. Então ele liderado por Plínio Salgado, certo? Se de um lado nós tínhamos essa ação integralista brasileira, do outro lado, do polo comunista, vamos assim dizer, nós vamos ter a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que era o movimento comunista brasileiro, o qual de fato
tinha um apoio do Partido Comunista, né? Então, um movimento comunista dentro do território brasileiro, beleza? Aí nós vamos ter aqui, ó, né? Nós vamos ter Plínio Salgado e o integralismo, Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tinha algumas características, né, como a defesa da reforma agrária, o anti-imperialismo, ou seja, eles eram contrários ao domínio dos Estados Unidos, enfim. E enquanto a ação integralista ela era liderada por Plínio Salgado, nós vamos ter a ANL sendo liberada por Luiz Carlos Prestes, beleza? Que em 1920 comanda aí a chamada Coluna Prestes, né? Um movimento aí que junto ao tenentismo ele fez de Getúlio Vargas, melhor dizendo, do qual Vargas fez parte, né? Combatendo aí as oligarquias tradicionais, beleza? Então, sob o comando aí do Luiz Carlos Prestes, a ANL organiza a chamada Intentona Comunista, né? Em 1935, que de fato era um levante comunista contra o governo de Vargas, beleza? E é justamente isso aqui, é justamente essa briga de foice entre eles, que essa emergência desses governos, melhor dizendo, desses movimentos políticos, que Getúlio Vargas vê seu governo ameaçado. Embora nós tenhamos algumas tentativas de levantes que foram facilmente aí dominadas e contidas pelo governo federal, Vargas utilizou essa zoada toda para decretar um estado de sítio no país, né? Ó, a partir de agora está decretado estado de sítio no Brasil, tal, deixando de estudar lá, né? O direito constitucional, estado de sítio, estado de defesa. Então, sob essa, com o seguinte pretexto, não pretexto, né, justificativa, que havia uma ameaça comunista no Brasil para se tomar o poder. Então, sob essa justificativa de que havia uma ameaça comunista, a eleição de 1937 ela é cancelada. Então, surge aí no meio de toda dessa barulheira um suposto plano comunista para a derrubada do governo, né, que era intitulado de Plano Cohen, ou Plano Cohen, né? E sabe-se hoje, é divulgado até hoje por muitos historiadores, que foi um plano inventado pelo próprio governo para justificar as medidas de exceção. Ou seja, eles criaram um plano falso para jogar para a população que havia uma ameaça comunista e que era necessário decretar estado de sítio para que o governo federal tomasse conta de tudo, né? Então, em resposta aí a essa tentativa, essa suposta tentativa de golpe, de ameaça comunista, Vargas dissolve o legislativo, anula a Constituição de 1934 e inicia-se aí a terceira fase do governo de Vargas, denominada de Estado Novo, né? Então nós tivemos aqui, ó, Plínio Salgado e o integralismo, Aliança Nacional Libertadora, a Intentona Comunista e o Plano Cohen, que foi uma farsa, né? Que levou ao fim do governo constitucional e dá início ao Estado Novo, né? Que surge em 1937, quando Vargas realizou um autogolpe com a outorga de uma nova Constituição para o Brasil. Essa fase ditatorial do seu regime, no entanto, foi resultado de um processo em que ele promoveu uma crescente centralização do poder em suas mãos. Em outras palavras, o regime autoritário foi construído por Vargas ao longo da década de 1930, beleza? Porque a partir de 1930 nós vemos aí Vargas figurando aí muito forte, né? Criando gordura, nós podemos assim dizer, né? Criando gordura, como muita gente diz, né? E vai se fortalecendo até que ele consegue o golpe de 1937, iniciando o Estado Novo, né? Nós temos o Estado Novo com algumas características, né? O Estado Novo ele tinha inspiração fascista. Inspiração fascista de quê? De centralização do poder, vide que ele dissolve o legislativo. Com isso ele interveio no legislativo e no executivo. Justamente quando na parte executiva ele nomeia aí, ó, interventores estaduais que fossem alinhados com o governo federal, ou seja, ele chega e diz, ó, fulano vai tomar conta de tal estado, fulano de tal província, de tal estado, tal, porque é alinhado comigo. Então isso são características fascistas, né? E basicamente também aí um nacionalismo extremo. Pessoal, todo regime totalitário ele tem isso aqui, ó. E ele tem também um culto à personalidade do líder. A personalidade do líder. Juntamente com esse nacionalismo extremo, o orgulho
de pertencer àquele território a ponto de expulsar quem não fosse de lá, certo? Então nós vamos ter esse governo Vargas aí, a partir de 1937, como chamado Estado Novo, ou ditadura de Vargas. E como acontece o fim, né? Ela é relacionada diretamente com os dois acontecimentos, né? O envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a aproximação de Vargas dos trabalhadores. No primeiro caso, o Brasil declarou guerra ao eixo em 1942, depois de realizar negociações diplomáticas com os Estados Unidos, que incluíram benefícios econômicos para aquele país, né? Então nós vamos ter aqui, ó, o fim do Estado Novo, né? O fim do Estado Novo. Vargas é deposto, né? Com a deposição de Vargas aí chega ao fim a era Vargas, né? Mas ainda não seria o fim do Getúlio Vargas na presidência, pois ele retorna posteriormente, beleza? Então tem fim aí, ó, em outubro de 1945, quando ele é deposto por meio de um golpe de Estado organizado pela União Democrática Nacional e pelos militares, beleza? E acaba-se a chamada Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Vamos responder algumas questões aqui. Jogo rápido, acompanha comigo na tela, por gentileza. Vamos lá. A Juventude do Estado Novo, a peça publicitária apresentada anteriormente de 1940, faz parte de uma cartilha de propaganda do Estado Novo direcionada às crianças. A respeito da cultura e da educação durante o Estado Novo, ou no Estado Novo, assinale a opção correta. A letra A está dizendo o seguinte, ó, a cartilha estabelecia a abordagem interseccional para definir a ideia de raça brasileira. Pessoal, havia uma propaganda muito forte direcionada às crianças, que era justamente para quê? Para ver aqui, ó, a figura do governador, se esse bordão que existe hoje existisse na época, seria o seguinte, ó, isso não é um presidente, não é um presidente, isso é um pai. Era a figura que eles queriam passar. Isso não é um presidente, é um pai. Beleza? É um pai. Mas ainda não é essa. A cultura possuía papel irrelevante. Errado, era totalmente irrelevante na manutenção da ditadura. Era necessária. A propaganda do Estado Novo exaltava Getúlio Vargas a fim de legitimar a ditadura iniciada em 1937. Gabarito letra C. A propaganda era justamente isso, né? Exaltar a figura do líder. Vamos lá. Questão do número 2 nos diz o seguinte. Getúlio Vargas, observa a charge, né? Getúlio Vargas aparece em cada um dos quadrinhos que datam distintas fases do presidente. Sobre a Era Vargas, é correto afirmar. Os elementos de imagem dos quadrinhos evocam o patriotismo e a estabilidade política de Vargas durante o governo provisório. Não é, né? Você vai ver aqui, você vai ver 1930, 31, 32, 33, até o final. Então, se você ver a charge, está passando pelos anos que Vargas passou no poder, né? Até o estabelecimento do Estado Novo. Então, nós temos aqui, ó, o presidente Vargas com expressões faciais diferentes a partir dos anos. Então, nós vamos ver que as expressões faciais do presidente em cada quadrinho ilustram os mais diferentes momentos que marcam a administração getulista, como governo provisório, governo constitucionalista e ditadura do Estado Novo. Gabarito letra C, né? Vamos que vamos. Questão do número 3. A Era Vargas refere-se ao período em que Vargas, um político influente do Brasil, esteve no poder. Esta fase estende-se por um longo período, iniciando-se em 30 e continuando até 46. Sobre esse texto, você vai ter o restante, né? Com a breve interrupção de 30 a 34, quando Vargas ocupou a presidência de forma provisória. Sobre esse tema, V para verdadeiro e F para falso. E vamos que vamos. Olha só. Vargas implementou políticas de industrialização para modernizar a economia brasileira, promovendo o nacionalismo econômico e a criação de indústrias estatais. Verdadeiro, né? Aqui nós temos Vargas implementando e criando muitas indústrias estatais, né? Indústrias de mineração, entre outras. Então vamos lá, aqui está verdadeiro, né? Se aqui está verdadeiro, você já quebra essa, você já quebra essa e você já quebra essa aqui. Vai restar duas alternativas. Em 1937, Vargas dissolveu o Congresso Nacional
instaurando o Estado Novo, um regime autoritário que lhe conferia amplos poderes limitados, amplos poderes limitados, não, poderes ilimitados, né? Não limitados, ilimitados. Aqui está falso, beleza? Se aqui está falso, a única questão que preenche os nossos requisitos é a letra C, certo? Porque aqui está dizendo que essa aqui é duas verdadeiras. Se aqui a letra C corresponde, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Aí, aqui está verdadeiro porque esta é falsa. A Era Vargas foi marcada por iniciativas trabalhistas significativas, uma abolição da consolidação da lei do trabalho, não, né? Estabeleceu o fim dos direitos trabalhistas fundamentais. Não, nós tivemos ampliação dos direitos. O gabarito letra C. Vamos para a questão número 4. Assinala a alternativa incorreta a respeito da Era Vargas. A Era Vargas surgiu como um rompimento da oligarquia e do autoritarismo, imprimindo uma gestão descentralizada e moderna. Descentralizada e moderna. Errado, né? Porque é uma gestão centralizada. Já gabarito letra A. Os demais estão corretos. Já foi marcado por perseguições políticas. Foi criado o Tribunal de Segurança Nacional, Tribunal de Exceção. Então vamos que vamos. Gabarito letra A. Vamos para a quinta questão. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, criado no Estado Novo de Vargas, contribuiu para afirmar que o seu projeto político e ideológico eram objetivos do DIP durante esse período. O Departamento de Imprensa e Propaganda, pessoal. Promover manifestações cívicas e festas culturais não era objetivo. Controlar e exercer a propaganda do regime varguistas apenas no território nacional. Nacional, pessoal. Olha só. Por que aqui eu disse que aqui estava errado? Porque ela quer a exceto, certo? Exceto, ou seja, aqui não era característica. Então aqui, ó, é letra B o nosso gabarito, viu? Pelo comando da questão, de fato aqui está errado. Ó, de fato aqui está errado. Mas essas aqui é característica do DIP, essa também é característica, essa e essa. Porque o que estava errado aqui, ó, território nacional e fora dele também. E fora do território nacional, beleza? Ele quer aqui não é característica. Por isso que essa aqui estava errado. Porque isso aqui era uma característica da DIP. Tudo bem? Então aqui letra B. Controlar e exercer a propaganda no regime varguista? Correto. Apenas no território nacional? Não. Também no território internacional. Exaltasse a figura do líder maior. Beleza? Então, pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje. Muito obrigado por ter estado comigo até este exato momento. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro, se Papai do Céu nos permitir. Até lá. Tchau, tchau. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a produtividade dos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo do seu estudo. Um dia, lá atrás,
A minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando, em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver vídeo aula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro.